Vamos lá, que a convidada de hoje é a Tariana Rocha. Ela é psicanalista, terapeuta e autora do livro Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se. Tudo bem, Tariana? Obrigado pela presença aqui. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder falar desse assunto em qualquer lugar. A gente podia começar primeiro definindo o que é o narcisismo. O que é uma pessoa com essa característica? Tá, ao longo da história da psicologia, narcisismo significou diferentes coisas, mas o que eu quero focar especificamente é no transtorno de personalidade narcisista. Tá. Um transtorno de personalidade é diferente de uma doença mental, porque uma doença mental você pode tratar. Então, por exemplo, digamos que você perde seu pai. Você pode entrar em depressão porque pode ser uma resposta natural. Mas essa depressão, você não quer dizer que você vai ficar deprimido pro resto da vida. É um impacto momentâneo a algo que te aconteceu, algo traumático. Então você pode tratar, você pode melhorar e superar essa depressão. E é assim que funciona a doença mental. Já quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós não temos pesquisas que mostram que é possível você mudar a estrutura de personalidade dessa pessoa. E ou seja, é muito mais grave do que uma doença mental. E quando se trata do transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de pessoas que não conseguem interagir com outras pessoas como se essas outras pessoas fossem indivíduos à parte, com direito às próprias opiniões, à própria existência, aos próprios valores, ao próprio jeito de existir. Quem tem transtorno de personalidade narcisista tem certas características, como, por exemplo, a necessidade de ser o centro das atenções em todos os momentos. Então, um exemplo por exemplo, é a sua formatura e você tem um pai com transtorno de personalidade narcisista e ele não aguenta você estar recebendo atenção na sua própria formatura, porque o seu sucesso mostra para ele, na estrutura fragilizada de personalidade que ele tem, que ele é um lixo. Então, ele pode fingir uma doença, fingir um desmaio ou ter algum tipo de surto na sua formação para que ele receba atenção em vez de você. Outra característica desse transtorno é a ideia de que você é especial. Então, você tem uma constante sensação de que você é superior às pessoas, que na verdade muitas vezes vem como uma compensação a uma constante impressão de que você é inferior a todo mundo. Então, como isso dói, como defesa, a personalidade narcísica decide: por que eu me sinto tão diferente? Ah, já sei, deve ser que todo mundo é inferior e eu sou melhor. Aí essa pessoa passa a entender que apenas pessoas igualmente superiores, incríveis, que fazem parte de uma certa elite, poderiam interagir com ela, pois o resto é muito inferior. Outra característica é a falta de empatia. Narcisistas não conseguem ver a sua dor, conseguem saber que você está machucado e doendo, mas não conseguem se importar. Porque eles não conseguem se importar com absolutamente nada nem ninguém que não diz respeito a eles mesmos. Mesmo que o sofrimento seja da própria filha ou do próprio filho, não conseguem sentir empatia no sentido de: poxa, os meus comportamentos estão deixando a minha filha com depressão ou com ideação suicida. Ah, então vou mudar. Eles não conseguem. Eles não conseguem ter motivação de não machucar você. Porque eles não conseguem enxergar que eles estão fazendo alguma coisa que está prejudicando os outros. Não, eles conseguem enxergar. Eles enxergam? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. As pessoas falam: mas espera aí, se a pessoa sabe que está te machucando, a consciência disso não seria o suficiente para mudar? E não. Muitas pessoas sabem que deveriam comer melhor, fazer exercícios e não ter compulsão alimentar para emagrecer. Mas será que no momento lá que elas estão cheias de algum impacto emocional, elas conseguem controlar a compulsão alimentar? Não. Então, existe uma gigantesca diferença entre você perceber que um comportamento te faz mal e faz mal aos outros, e você achar que você tem uma razão para mudar o seu comportamento. Primeiro que essa mudança de comportamento seria para o resto da vida.
Porque é uma mudança que exige um esforço fenomenal para você tentar reestruturar a sua personalidade. E segundo, que no caso de narcisistas, para eles terem uma mudança de comportamento, eles vão ter que fazer uma coisa que eles não conseguem, que é assumir erros. Se o narcisista, no fundo, se sente inadequado e como compensação a essa profunda sensação de inferioridade, ele tem que fingir que ele é grandioso, que ele tem todas as respostas, que ele está sempre certo, que são os outros que erram, que ele sempre sabe a solução. E que, mesmo que você pegue ele fazendo algo de errado, ele é mentiroso patológico. Ele vai reescrever a história de forma que você fique mal e sente culpado por pedir que o outro te trate com o mínimo de respeito. Narcisistas não conseguem mudar um comportamento porque eles não têm motivação. E eles não conseguem entrar em contato com a humilhação, a vergonha e a culpa de perceber que ao longo das décadas de vida deles, eles destruíram inúmeros relacionamentos. É muito pesado. Quando uma pessoa descobre que tem transtorno de personalidade narcisista, ela quer fazer de tudo para não enxergar isso. Até porque você não acha nenhuma informação positiva na internet sobre o tratamento desse transtorno. Então, mesmo que você seja diagnosticado, você não vai achar terapeutas que lidam com você. Você entendeu? Porque não, agora, hoje em dia, o conselho oficial de terapeutas, se você lida com um narcisista, é cortar contato. Então, você imagina como é que é pesado você ser narcisista também, ver esse tipo de informação na internet e você não acha em lugar nenhum um pouco de informação que diz que você pode melhorar, porque não tem pesquisa que mostra que eles possam.